O tema da minha mensagem hoje é como ter dias felizes, que eu tenho certeza que é o desejo, o anseio de todos nós que aqui estamos. Acompanhe comigo, por favor. 1 Pedro 1 carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Finalmente, tende em vós o mesmo modo de pensar, mostrai compaixão e amor fraternal, sede misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, bendizei, porque para isso fostes chamados, a fim de receber bênção como herança. E o versículo 10 até o versículo 12, Pedro vai estar citando o Salmo 34. Vou explicar isso no decorrer da mensagem. Diz assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e os lábios de falar coisas enganosas. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz e nela insista. Verso 12: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Até aí tá bom, olha para cá, por favor. Como ter dias felizes? Eu mencionei o tema da minha mensagem. Veja, queridos, hoje nós vivemos uma época onde a vida comunitária tem sido a cada dia mais fragmentada. Se pararmos para analisar, a quantidade de amigos virtuais que temos não se compara à quantidade de amigos físicos. A quantidade de seguidores que se tem nas redes não se compara, de fato, com aquilo que é real. As redes sociais criaram comunidades virtuais, mas acabaram, por si só, desvirtuando vínculos reais. Amizades genuínas, verdadeiras, sentar, tomar café, estar à mesma mesa. Eu não estou dizendo que a internet e redes sociais são coisas ruins, óbvio que não. Só que vocês hão de convir comigo que ela, de fato, ela aproxima aqueles que estão longe, só que em contrapartida, afasta aqueles que estão perto. Não é algo muito estranho você chegar numa casa onde o pai está num lugar do mundo, a esposa no outro, e os filhos talvez até em outro planeta, porque estão em redes sociais em outros lugares. E a igreja, ela tem sofrido desses mesmos males. Por que eu digo isso? Muitos acompanham diversos pastores na internet. Não estou dizendo que isso é errado, pelo amor de Deus, eu tenho lá meus seguidores também. Só que muitos acompanham diversos pastores na internet, mas não conseguem viver uma vida comum em uma comunidade física. Estar presente, fazer parte da obra literalmente, estar junto com outras pessoas. Quando muito frequentam cultos e só. Mas não fazem parte de fato da comunidade. E nós nos esquecemos que a força da igreja, ela está nisso. Vidas transformadas pelo Evangelho e vidas que são vistas por outras pessoas. E para que haja essa transformação, Pedro aqui ele vai deixar bem claro logo no início, nós devemos de fato pensar de forma igual, mostrar compaixão, amor fraternal, ser misericordioso e humilde. Essas são características básicas na vida de todo cristão. Portanto, como ele diz no verso 10, se querem ver dias felizes, nós precisamos nos alinhar àquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos buscar de todo o nosso coração essas virtudes. E esse texto, ele não é apenas uma instrução moral, mas ele é um caminho de vida em contraste com um caminho de destruição. Aí você escolhe. Pedro coloca o caminho diante de nós. Nós escolhemos direita ou esquerda, e é basicamente isso aqui que eu vou discorrer no decorrer da mensagem. Eu quero passar, então, 3 princípios aqui, começando pelo primeiro. Põe ele, por favor, Miguel. A primeira coisa que nós vemos aqui são virtudes cristãs essenciais. Versículo 8, acompanhe comigo novamente, por favor. 1 Pedro 3, 8. Finalmente, tende todos vós o mesmo modo de pensar, mostrai compaixão e amor fraternal, sede misericordiosos e humildes. Pedro ele faz questão de listar essas 5 virtudes aqui, começando por tende o mesmo modo de pensar. Você percebe que Pedro ele não se refere a uma uniformidade trivial, superficial. Mas o termo grego usado aqui, Pedro está dizendo, olha, vocês devem compartilhar o mesmo propósito de vida guiado por Deus. Nós, como cristãos, devemos de fato pensar igual naquilo que é essencial. Isso aqui aponta para a necessidade de pensarmos em conjunto, da igreja ser unida. Não estou dizendo que devemos ser de forma idêntica, todos parecidos. Não, não é isso. Por exemplo, da igreja que eu vim,
Normalmente o pastor tinha os seus discípulos e muitos se orgulhavam em dizer, olha, o fulano ele é meu discípulo, porque, olha, ele gosta das mesmas coisas que eu, ele torce para o mesmo time que eu, ele tem os mesmos trejeitos que eu, e eles pensavam que isso era ser discípulo. Não, não é isso. Podemos, na verdade, e devemos ser diferentes. Só que Pedro ele diz, não é uma forma idêntica, no caso, externa, mas nós devemos sim ser harmônicos quanto àquilo que é importante, pensarmos evangelicamente de forma correta. João Calvino, quando ele comenta a respeito desse texto, ele vai dizer assim, Pedro não exige uma uniformidade de opinião em todas as coisas, mas a submissão de nossas vontades ao bem comum da igreja. Podemos ter opiniões diferentes em diversos casos. Na verdade, como já disseram, toda unanimidade é burra. Mas naquilo que é essencial, devemos de fato pensar igual. Na vida da igreja, várias vezes, vai haver divergência de pensamentos. E é normal que isso aconteça. Seja de coisas simples até coisas mais complexas. Olha, para você ter uma ideia, como que, por vezes, vai haver diferenças de pensamento em coisas que não são tão importantes. Eu lembro que quando nós fomos pintar a igreja, pintamos a parede aqui de cinza chumbo, teve gente que reclamou. Eu fico bravo? Eu não fico, óbvio que não. Não tem como agradar todo mundo. Era branco, tinha gente que falava, nossa, pastor, está muito branco. Cinza, pastor, está muito church. Não vai dar. Não vamos agradar a todo mundo. Final de ano chegando, nós sempre fazemos o nosso final de ano aqui na igreja. Daí sempre vem aquela questão, e aí, contratamos um buffet ou cada um leva a sua comida? Vai haver divergência, sempre vai haver. Vamos fazer a decoração, qual a cor da decoração? Amarelo, trazer prosperidade, azul, branco, da paz. São coisas simples, não há problema de divergência nessas coisas, mas até em coisas complexas. Por exemplo, eu divirjo de alguns irmãos em relação à escatologia, a milenismo, pós-milenismo, são coisas que são normais. Eu creio, na verdade, que até no Concílio de Jerusalém, lá em Atos 15, é bem provável que não houve unanimidade, mas como a igreja decidiu algo, de fato, pensaram da mesma forma. Aí Pedro vai dizer que só vai haver harmonia naquilo que é essencial, se de fato haver compaixão e amor pelo próximo. E compaixão que Pedro diz aqui, que é uma virtude que nós devemos buscar, é de fato sentir a dor do outro. Cristãos, nós fomos chamados de fato para não pensar apenas na gente. Mas a compaixão que ele cita aqui é de fato pensar como o outro, sentir a dor do outro. Porque quem é cheio de Deus, ele não consegue fechar os olhos para a dor do próximo. Como pode você se dizer cristão e saber que há um irmão necessitado em nossa igreja, e você tem como socorrê-lo, e mesmo assim você vira as costas? Isso é um absurdo. Sentir a dor do outro. Onde falta compaixão, o que sobra é egoísmo. E o cristianismo, para ser mais sincero, ele fala mais daquilo que nós fazemos pelo outro do que daquilo que fazemos por nós mesmos. Então veja a importância disso. Não apenas heresias que destroem igrejas, falta de amor, divisões, vaidade. Essas coisas também destroem a igreja. É por isso que Pedro vai dizer no final, sede misericordiosos e humildes. Por que ele une essas coisas? Misericórdia e humildade. Porque a humildade é aquilo que contrapõe o orgulho humano. Aquilo que nós temos de sobra. Sim, você é orgulhoso. Eu sou orgulhoso. Todos nós somos e lutamos contra isso diariamente. Não, pastor, o que é isso? Sou humilde, sou pobre. Não, mas quem disse que humildade tem a ver com pobreza? Eu conheço pobres que são extremamente arrogantes, que a única coisa que eles sabem fazer é pregar um prego, mas dizem, convenhamos, ninguém prega melhor que eu. Assim é o ser humano. Agora, a humildade, ela influencia diretamente na forma como você trata as pessoas, porque se você de fato é alguém humilde e tem respeito pelo próximo, você não vai desrespeitar o próximo, você não vai desprezar o próximo. Você acha que se os nazistas fossem de fato humildes, vissem nas outras pessoas, nos judeus, seres humanos como eles, você acha que eles eliminariam 6 milhões? Óbvio que não. Por que eles fizeram aquilo? Porque eles se viam como superiores, como alguém de uma linhagem diferenciada. Em contrapartida, os judeus eram ratos. Ora, se você se vê como superior a alguém, você não vai tratar aquela pessoa bem, de jeito nenhum.
Brancos, se não se achassem melhor que negros, jamais praticariam racismo. Ricos, se de fato entendessem quem são, não tratariam mal os pobres. Essa é a vida. Da mesma forma, nós que somos cristãos, se de fato entendemos aquilo que nós somos e de onde Deus nos tirou, ora, não trataríamos com desdenho, porque sabemos que também éramos. Estávamos ali perdidos, e a graça de Deus foi sobre nossas vidas. Portanto, se a humildade, ela dignifica o ser humano e glorifica a Deus, em contrapartida, o orgulho, ele é o veneno da discórdia. Onde há orgulho, há discórdia. O pecado do orgulho, a busca por posição, a frieza diante da dor alheia, são talvez mais graves que adultério, que idolatria, porque ferem diretamente o ser humano. Não se compadecer do outro. É por isso que essas coisas que Pedro cita aqui no verso 8, finalmente tende em vós mesmo modo de pensar, mostrar compaixão, amor fraternal, sejam misericordiosos e humildes. São características que o ser humano por si só, sem ser nascido de Deus, ele não é possível de seguir essas regras, essas ordens. É necessário que haja um novo nascimento. E Deus, de fato, nos deu um novo nascimento, nos fez nova criatura, para que nós venhamos agir de forma diferente. Agora, se você nasceu de novo, mas continua tratando as pessoas mal, achando que é melhor que os outros, extremamente orgulhoso, arrogante, você deve questionar a sua própria conversão. Se você continua se achando a última bolacha do pacote, e que não há ninguém melhor que você, e louvado seja o teu nome, há algo de errado com você. Portanto, é fundamental. Essas virtudes são essenciais na vida cristã. Segundo princípio, não retribua o mal com o mal. Versículo 9. Acompanhe comigo, por favor. Não retribuindo o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, bendizei, porque para isso fostes chamado, a fim de receber bênção como herança. Pedro, ele é extremamente direto. Na verdade, o que Pedro diz aqui, se você já leu o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5 até o 8, você vai ver que é apenas um eco daquilo que o próprio Jesus havia dito. Tanto é que em Mateus 5, versículo 44, vai dizer assim, Jesus dizendo, eu porém vos afirmo, amai vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Você percebeu que Pedro ele dá uma mudadinha nas palavras, mas em essência é isso aqui que ele diz? Porque a retribuição do mal com o mal, a vingança, é algo que toda a Escritura condena. Você querer dar o seu jeito, se vingar, é uma usurpação da justiça divina. Martin Lloyd Jones, comentando sobre esse texto, ele vai falar assim, a prova de que o Evangelho realmente nos transformou, não é o quanto sabemos, mas como reagimos quando somos injustiçados. Aqui ele não está dizendo que o que prova que você é um cristão é a quantidade de livros que você leu, é a quantidade de conhecimento cognitivo que você adquiriu, mas literalmente como que você age quando você é injustiçado, foi o que eu disse no domingo passado. Por isso que Pedro continua, não pagueis o mal por mal, porque a não retaliação, ela quebra ciclos de hostilidade, porque assim a vida vai de ciclo em ciclo. Alguém faz mal para você, você faz o quê? Dá outra na pessoa. Ela fica furiosa com você e faz mal para você de novo. Você faz o quê? Age da mesma forma, faz mal para a pessoa. Isso aí é cíclico. Por isso que a não retaliação, ela quebra esses ciclos de hostilidade e é algo antinatural também. É necessário que, de fato, se tenha nascido de novo para que possamos agir diferente. E nós vivemos numa era de respostas rápidas, extremamente agressivas. Já viu pessoas que dizem aquela frase? Eu não levo desaforo para casa. Essas são pessoas que, via de regra, também têm poucos amigos. Amigos que eu digo verdadeiros. Poucas pessoas que se importam com ela de verdade. Porque se quisermos viver dias felizes, como diz Pedro, várias vezes teremos que levar desaforo para casa. Você leva, por exemplo, em relação, às vezes, quando o seu patrão, o seu chefe fala alguma coisa lá, você não engole seco? Engole. Mas por que às vezes o irmão da igreja fala um negócio que te ofende, você fica furioso e pau, já dá uma? Por quê? Será que porque aquela outra pessoa pode me oferecer algo, no caso de dinheiro, rendimentos,
E o irmão da igreja, não, isso aqui eu não vou aguentar não. No ambiente digital ainda mais. Isso não é verdade. Retribuir xingamento de forma virtual é mais seguro que presencialmente. Porque se você retribui um xingamento a uma pessoa que está diante de você, você corre um risco. Se é uma pessoa mais forte ainda, aí você não retribui nunca, né? Mas se você retribui um xingamento de alguém ali presencialmente, você corre o risco, talvez, de tomar uma bufetada. Agora, em se falando do mundo digital, é mais fácil. É mais seguro. Todo mundo é um leão atrás das teclas, atrás do celular. Pessoalmente, não. Mas, por vezes, eu e você, nós perdemos a oportunidade de testemunhar a favor de Cristo quando nós acabamos digitando insultos, tratando mal as pessoas. Eu sei que algumas pessoas, por vezes, parece que pedem, né? Testam a paciência da gente. Eu, por exemplo, por diversas vezes, eu já dei umas respostas meio atravessadas, e eu achava que eu estava abafando. Aí uma vez uma irmã muito piedosa falou para mim, nossa, pastor, eu acompanho o senhor na rede social lá. Poxa, eu acho que o senhor está respondendo tão mal às pessoas. Eu falei, nossa. Porque você percebeu, quando eu falo com uma pessoa de uma forma ríspida, xingando ela, numa rede social, eu não estou apenas ofendendo ela, o comentário está lá. Tem o pessoal que vai levantar e falar aqui, aê, pastor! Mas tem muitas que de fato vão se ofender. E eu falei, puxa, irmã, você me perdoa, eu vou melhorar. Me esforço. Você percebeu que eu tenho parado de brigar na internet ultimamente, né? Você me acompanha lá. Estou mais manso ultimamente. Eu falei, não há mais briga não. Uma que vai ficando mais velho também, você vai ficando mais maduro. Confesso, quando você é meninão, não adianta, você atravessa todo mundo. Aí você vai envelhecendo, você diz, não, eu quero paz. Ó, fulano xingou você. Deixa xingar. Não tem problema não. É assim que funciona. Maturidade. Mas por vezes nós perdemos, de fato, a oportunidade de glorificar a Deus quando insultamos outras pessoas assim. E além do mais, quando você expõe rancores, falta de domínio próprio, fica dando indireta para os outros, você está falando basicamente do seu coração, de como você está, de como você é. É terrível. Quando nós quebramos esse ciclo de retribuir o mal com o mal, é interessante que por vezes nós escolhemos isso, às vezes quase que de forma imediata. Não estou dizendo que sempre, mas às vezes acontece, quando você dá a quebrada nesse ciclo aí, olha, fulano fez mal para você, vou fazer igual. Se você retribui com bem, irmãos, é algo impressionante. Ó, eu só vou dar um exemplo, pessoal, aqui, vocês me perdoem, mas eu só vou dar esse exemplo porque, na verdade, não foi ideia minha, foi ideia da minha esposa, por isso que eu vou dar esse exemplo. Eu lembro que quando eu vim de Canoas para Guaratinguetá, eu fui trabalhar no setor que eu não gostava. Eu a vida inteira fui de tropa, colocaram para trabalhar na burocracia, eu já fui loprado. E o tempo todo eu pedindo, quero voltar para o batalhão, quero voltar para o batalhão, quero voltar. E teve um belo dia, sem exagero, eu estava lendo o Sermão da Montanha, de Martin Lloyd Jones, aqui na minha salinha, na hora do almoço, e eu escutando um capitão com um suboficial, rebentando e falar mal de um cabo que tinha chegado de Canoas. É um vagabundo, é não sei o quê, só quer voltar para lá. É como que é o nome dele mesmo? Era ele. E tinha um vazado assim atrás, na hora que eu falei, meu nome. Bateu aquele, parecia um silêncio sepulcral. Nossa. Eu fui para casa mal. E eu, vou ser sincero, não sou ficar chorando pitanga para minha esposa não, é ruim, hein? Eu aguento o tranco as coisas. A igreja, o serviço, eu aguento o tranco. Mas nesse dia eu fui mal. Fui lá, amor, vem aqui. Me xingaram, falaram que eu sou vagabundo, que eu não quero saber de trabalhar. Nossa. E era mentira. Eu fui triste para casa. E pensando que minha esposa ia falar, não, o que é isso? Mostre o seu valor. Sabe o que ela falou para mim? Por que você não faz um bolo? Eu faço um bolo para você, você leva amanhã para tomar café. Põe esse mais antigo aí. Eu falei, você é louca, mulher? O cara me xingou aqui de montão. Você quer que eu faça um bolo? Chegue mais cedo do que eu já chego. Faço café, chamei para tomar café? Eu não vou. Aí passou um pouquinho e falei, poxa, acho que eu tenho que fazer isso. Aí eu fiz. Na força do ódio, óbvio, né? Vontade zero de levar o bolo no outro dia. Só que eu falei, cheguei mais cedo, fui para a cozinha, fiz café. Parti tudo o bolinho ali. Fomos para a parada diária. Voltamos. Fui lá na sala dele. Subi, com licença. Apresentei para ele. Fiz um bolo. Café. O senhor não quer tomar o café? Já vi ele olhando para mim assim, sabe? Xinguei ele ontem, hoje ele vem com esse papinho aí. E acabou que ele foi. Tomou café.
deu muito papo para mim, mas sem exagero. Depois dessa atitude, que não tinha a ver comigo, que se dependesse de mim, eu jamais ia fazer. Depois dessa atitude, ele virou um dos melhores amigos que eu tive ali. Quando eu levava o meu filho, na época eu era pequenininho, eu levava meu filho no quartel, ele pegava meu filho, levava para a cantina, pagava bolacha, refrigerante, suco, pizza. O moleque voltava com sacola da cantina toda vez que eu o levava. Tudo isso por quê? Por quebrar esse ciclo de retribuir o mal com o mal. É o que Pedro diz. E olha que, pelo amor de Deus, estava no comecinho da minha conversão. Mas o comecinho da minha conversão era muito ímpio ainda, né? Por isso que eu não queria fazer isso. Mas aí a minha esposa falou lá, eu fiz. Aí eu estudando sobre esse texto essa semana, falei, gente, é verdade. Então nós, por diversas vezes, nós temos a oportunidade de quebrar esse ciclo, seja na família. Eu tenho certeza, na sua família tem gente que não gosta de você, não tem? Se você fica retribuindo o estímulo que eles dão para você, o que vai adiantar? Nada. Agora decida fazer diferente. No serviço, decida fazer diferente. Pode ter certeza, é o que Pedro diz. Assim, a vida é melhor. Ah, pastor, mas eu fiz isso aí, não adiantou nada, não tem problema. O que a Bíblia vai dizer é que nós colocamos brasas vivas sobre a cabeça dessas pessoas. Ou seja, nós fizemos aquilo que tínhamos que fazer. Ela, na consciência dela, ali, ela vai ficar pensando. Portanto, retribuir o mal com o mal não é apenas um pecado. É uma negação prática da cruz de Cristo. E a cruz é isso, é sacrifício. Não é este o exemplo que o próprio Pedro dá no capítulo anterior, no capítulo 2, que Cristo Jesus, quando insultado, não revidava. Agora, se Cristo, quando insultado, não revidava, por que nós seremos bateu, levou? Pagaremos na mesma moeda, estamos agindo errado. A vingança, ela nos priva da bênção de Deus. A retaliação, a resposta raivosa, ela nos priva de vermos a graça de Deus sobre nossas vidas. Ela gera em nós, eu vou ser bem honesto, gera em nós aquele prazer, mas é um prazer momentâneo. Fulano falou, mas eu dei uma bem no meio. Uma delícia. O pessoal aplaude. Mas é algo momentâneo. Justiça humana. Passa. Pedro agora, ele sobe um degrauzinho ainda no versículo 9. Olha o que ele vai dizer. Não retribuindo mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário. Aí vai ficar pior as coisas. Pelo contrário. Bendizei, porque para isso fossem chamados, a fim de receber bênção como herança. Pedro vai dizer que nós não apenas devemos não retribuir o mal com o mal, pelo contrário, aquela pessoa que fez o mal para nós, nós devemos retribuir com bem, bem dizer, aqui é o imperativo, fale bem, ore pelos seus ofensores. Gente, isso aqui humanamente é impossível. Eu não era nem crente na época, eu lembro que eu fazia crisma. Eu tinha ouvido algo mais ou menos parecido com isso. Ore por aquele que faz o mal por você. E eu ouvi isso num dia que na noite anterior eu tinha tomado um cacete do moleque lá no meu bairro. Apanhei de montão, briga na rua. Aí eu falei, nossa, agora a mulher falou que eu tenho que rezar para o cara que encheu minha cara de murro. Como assim? Ou coisa difícil. Eu confesso que eu não consegui. Mas o que Pedro está dizendo é literalmente isso. Não apenas não retribua o mal com o mal, mas bendiga. É um imperativo. Abençoar ao invés de pagá-los na mesma moeda. Lucas capítulo 6, versículo 28, Jesus diz assim: abençoai o que vos amaldiçoam e orai pelos que vos maltratam. Pedro está apenas repetindo a ordenação do nosso próprio Senhor: abençoar os inimigos, perseguidores, opositores políticos, ideológicos. Essas coisas só são possíveis mediante o novo nascimento. Salmo 23, versículo 5, Davi vai dizer assim: prepara-se para mim uma mesa diante dos meus inimigos, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Veja que Davi, o objetivo dele de ter uma mesa diante de seus inimigos, não era para humilhar os inimigos, não era para mostrar que ele venceu, mas o seu grande objetivo era de fato fazer com que aqueles inimigos se tornassem amigos. A mesa de Davi, ela não era a mesa como de muitos cristãos, a mesa da vingança, mas era a mesa da misericórdia, da graça. E olha um exemplo fantástico na vida do próprio Davi. Diz a Escritura que ele se torna rei, e o antecessor dele era Saul. Saul foi morto, e via de regra, quando alguém era coroado rei, ele terminava de exterminar toda a parentela do antigo rei, para não ocorrer o risco de alguma daquelas pessoas vir tentar buscar o trono novamente.
Só que Davi, por conta da amizade que tinha com Jonatas, filho de Saul, diz a Escritura que ele assume o reinado e diz assim para os seus homens: ainda há alguém vivo da casa de Saul? Aí as pessoas dizem: há um, Mefibosete, filho de Jonatas. As pessoas pensaram que Davi iria terminar de matar esse último que sobrou. Mas Davi, por conta de saber, primeiro que ele tinha um pacto com Jonas, depois que ele tinha visto a graça de Deus sobre sua vida, ele chama aquele Mefibosete, aleijado de ambos os pés, e disse: você sempre vai comer à mesa do rei. Você percebeu que a mesa de Davi, ela não é, de fato, a mesa da vingança? Mas é a mesa da graça, é a mesa da misericórdia, não retribuía o mal com o mal. E fazer isso é, de fato, aprender a orar pelos inimigos. E orar pelos inimigos é uma grande evidência da fé salvífica, de uma genuína fé. Que convenhamos, imagina o seguinte: por vezes os irmãos dizem assim para mim: pastor, eu não sei o que eu oro lá no meu devocional de manhã, o que eu faço? Começo agradecendo, ponho minhas necessidades, pedidos, o que eu faço? Quer uma boa dica de um ótimo devocional para você fazer todo santo dia na sua casa? Faça uma lista das pessoas que fizeram mal para você. Faça uma lista das pessoas que falam mal de você. Faça uma lista das pessoas que magoaram você. E depois de fazer esta enorme lista, ore todo santo dia abençoando essas pessoas. A tendência é no começo não sair direito, confere. Mas você fazendo isso, você vai estar cumprindo de fato o que Pedro diz, o que a Escritura diz, e você vai ver que neste processo, quem é transformado é você. Você é quebrantado, você é transformado, você de fato é lapidado por Deus. E você vai aprender de fato a crescer espiritualmente. Portanto, fica aqui essa dica. Faça essa listinha, alguns vão ter uma lista pequena, outros um pouco maior. Mas eu garanto que você vai ter pelo menos ali uns 15, 20 minutos de oração contínua, orando pelas pessoas que falaram mal de você, que perseguiram você, que não gostam de você. É uma excelente forma, de fato, de exercitarmos na prática o que Pedro diz. E terceiro e último para encerrar, põe ele, por favor, Miguel. Terceiro, vida abençoada depende de santidade. Versículo 10 ao versículo 12, você pode acompanhar comigo, por favor? Como eu disse aqui, Pedro, ele está fazendo uma citação do Salmo 34, versículo 12 até o versículo 16. Você pode acompanhar depois, é basicamente a mesma coisa. Diz assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e os lábios de falar coisas enganosas. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz e nela insista, porque os olhos do Senhor são sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Quem quer amar a vida e ver dias felizes? Esse é o desejo de todos. Dias felizes. E qual o segredo? Pedro nos dá aqui. Pedro, ele vai, como eu disse, voltar nesse assunto. Lembra que eu já preguei sobre isso, acho que há 2, 3 domingos atrás? Sobre a forma de usar a língua de forma errônea. E Pedro começa dizendo isso aqui, logo no versículo 10. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal. Capítulo 2, Pedro vai dizer isso, sobre não ser difamador. O que é o difamador? É aquele que fala mal do outro por esporte. Ficou sabendo? Fulano? Nossa, que vergonha. E não é a primeira vez não, hein? Aleatoriamente. Fala mal do outro. Não é uma crítica construtiva, é uma crítica destrutiva. Falando mal apenas por falar mal, por esporte. E Pedro já disse isso lá no capítulo 2. Não faça. E se formos honestos, sabemos, todos aqui praticamos isso, infelizmente. Alguns mais e outros menos, mas todos escorregamos isso daqui. Por isso a ordem é clara, deixando toda a difamação. Se uma pessoa não está perto, por que você vai falar mal dela? E se você viu que ela fez algo errado, por que você não fala com ela? Este é o princípio da Escritura. A língua também precisa se converter. Por isso, como esperamos dias felizes enquanto os crentes
mantém a boca cheia de murmuração, mentira, calúnia, difamação, amargura. Você sabia que palavras venenosas destroem relacionamentos, famílias, igrejas? Palavras venenosas têm o poder, de fato, de fazer cisão, destruir, rachar. É por isso que Pedro diz: vocês devem deixar isso de lado. Quem deseja a bênção deve purificar a língua. Versículo 11, ele continua dizendo assim: afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e nela insista. Ou seja, depois de cuidar da língua, Pedro vai dizer: ora, vocês devem propositalmente não só se afastar do que é mal, mas buscar aquilo que é bom. Se afaste deliberadamente, se incline para longe daquilo que é ruim, do pecado, difamação. Você está numa rodinha onde tem alguém falando mal de outro, não faça coro, mas seja um pacificador. Ó, fulano, o que adianta ficar falando dessa pessoa que ela não está aqui? Não é melhor falar com ela em vez de falar dela? Não faça coro a essas pessoas. Não alugue os seus ouvidos para quem fica falando mal dos outros. Não, pastor, eu não falo mal de ninguém. Mas se você fica ouvindo as pessoas falar mal de outro para você, você não fala nada, você está contribuindo com aquilo ali. A mesma coisa. Isaías, em 3 João, vamos dizer assim, Isaías 1, versículo 6. Lavai-vos e purificai-vos, tirai diante dos meus olhos as vossas obras, mas parai de praticar o mal. 3 João, versículo 11, João diz: amado, não imites o mal, mas sim o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não viu a Deus. Fuja. De fato, não apenas daquilo que é mal, mas como o próprio apóstolo Paulo vai dizer em Tessalonicenses, fuja até da aparência do mal. E não só isso, além de fugir de tudo que é mal e da aparência do mal, ele diz: faça aquilo que é correto, busque o bem, busque a paz e busque nela, insista. Percebe que aqui é um imperativo, é uma ordem. Busque a paz a todo custo. Este é um dever do cristão. Se libertar de fato de todas as brigas, discórdias, ranços, mágoas. Deixe isso para o lado. Deixe isso para trás. Em Romanos 12, Paulo vai dizer: se possível, no que depender de vós, sejais em paz com todos. Aquilo que estiver ao seu alcance. Pastor, mas aí eu vou ter que engolir muito sapo. Engula. Oh, pastor, faça isso. No que depender de vós, sejais em paz com todos. E no versículo 12, ele conclui de uma forma esperançosa, mas também de uma forma alarmante. Ele diz no verso 12: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à sua súplica. Mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Veja, o texto de Pedro não é um conselho superficial. Óbvio que não. Não é uma sugestão, mas é um caminho de vida ou de morte. Ou de fato ouvimos e aprendemos a viver em unidade, ter compaixão, humildade e santidade em nossa vida. Ou se não buscarmos este caminho que é difícil, formos para o outro caminho, colheremos destruição. É o que ele diz: os olhos do Senhor estão sobre o justo. Ou seja, se você de fato, mesmo com suas falhas e limitações, você se esforça para fazer aquilo que é reto, se você se esforça para se desviar daquilo que é mal, de não fazer contenda, falar mal dos outros, de fato buscar aquilo que é reto, o que a Escritura diz que os olhos do Senhor estão sobre o justo, ou seja, Deus vê aqueles que fazem o que é certo. Óbvio que vê. Não é isso que a Escritura diz? Como está o Senhor, seus olhos passam por toda a terra? E Pedro vai dizer que esses que de fato se esforçam para fazer aquilo que é reto, esses quando oram, Deus ouve. O favor de Deus é sobre eles. Se isso não te motiva de fato a ser santo, não te motiva de fato a viver em santidade e obediência a Deus, eu não sei o que mais pode motivar. Saber que se você viver dessa forma, quando você dobrar o seu joelho, na simples e humilde casa que você tem, saber que Deus te ouve. Isso é fantástico. Em contrapartida, eu tenho certeza que muitas orações elas não são ouvidas, não por falta de fé, mas por vidas incoerentes. Pessoas que por vezes estão no local de culto como o nosso. Pessoas que na hora do louvor cantam, erguem a mão, gritam, ficam até roucas. Mas acaba o culto,
falando mal dos outros. A primeira oportunidade que tem, não tem compaixão, não tem paciência. Deus não se deixa enganar, Ele fecha o ouvido para aqueles que abrem a boca para fofoca, para falar mal, para denegrir a outra pessoa. E Deus vê, claro que vê. E aqueles que praticam mal? Esses que praticam mal, eles não têm Deus como amigo, mas Deus como um adversário. Deus como amigo é bom, como adversário é péssimo. Você está em maus lençóis. E Pedro, ele não termina, se você ler lá o Salmo 34, ele não termina a citação do Salmo 34, porque no final do Salmo 34, ali de fato vai descrever o fim dos adversários de Deus, que é aqueles que praticam o mal. Versículo 21 vai dizer assim: a maldade matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. Pedro, ele não termina essa citação, talvez porque o seu propósito é que o malfeitor tenha tempo de se arrepender. Se esse malfeitor é você, é a oportunidade que nós temos para, de fato, nos despirmos, como diz no capítulo 2, daquilo que é maligno, de toda maledicência, difamação, inveja, hipocrisia, porque Deus está nos observando, pode ter certeza, e aos olhos do Senhor, ninguém escapa. Veja, nós temos câmera aqui na igreja, né? Espalhadas por aqui. Só que tem alguns cantos que a câmera não pega. Os olhos do Senhor não. Os olhos do Senhor, como diz 2 Crônicas 19, passam por toda a terra. Ou seja, não há uma forma um lugar que você possa se esconder do Senhor. Não há um canto da sua casa onde você possa, olha, aqui se eu fizer o que é errado, minha esposa não vê, meus filhos não veem, Deus vê. Os olhos do Senhor estão ali. Portanto, quer ter dias felizes, como Pedro disse, guarda a tua língua de falar mal dos outros. Santifica a tua vida. Ama teu irmão. Busque a paz. Insista e faça o bem, pois o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Amém, meus irmãos?